xenônio. Na verdade, a última camada dele continua com 8. Só que o que acontece aqui é que na distribuição dele, quando chega aqui, ó, vou refazer aqui para vocês verem. O xenônio ele tem uma particularidade, ó. Ele começa a distribuição normal, 2, 8, 18. Aqui dá 28, né, o total. Para chegar a 54, ainda faltam 28 mais 2, 30, faltam 26 elétrons. Poderia jogar os 26 aqui? Poderia. Só que se fizer isso, ele segue a regra de que todos os elementos dos gases nobres são estáveis. E para que ele fique estável, o que foi feito? Em vez de jogar 18, todos os 26 aqui, jogou 18. E o que sobrou, que aí no caso agora sobra 8, ele vai para a última camada. Perceberam? Mas independente dessa distribuição, todos os elementos gases nobres sempre serão estáveis. Então só se liga nessa parte. Pode ser que vocês vão chegar em algum momento, como aconteceu aqui agora no xenônio, e achar que o que sobrar pode ir para a última camada. Mas se eles seguem a regra do octeto, vocês vão ter que fazer o seguinte: distribuir para poder sobrar 8 na última camada e ficar estável. Aconteceu dessa forma. Em vez de jogar os 26 que faltava aqui, eu fiz o quê? Joguei 18, eu fiz 26 menos 8, para poder você ter uma noção, daria 18. Joga esse 18 na camada N e os outros que sobram vai para a última camada para poder ele ficar estável. Aí sim, agora ele está estável. A última camada, que é a camada de valência dele, é o O, e ele ficou estável com 8 elétrons. Tranquilo? Então não tem exceção. Todos os elementos da gases nobres, todos eles vão ser estáveis porque tem 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio, que só tem uma camada com 2 elétrons. Mesmo assim, ele faz parte da regra. Até aqui tranquilo? Não tem dificuldade, é só lembrar a distribuição e o máximo de elétrons que cada camada vale. Você já deve ter lembrado, eu já lembrado, porque a gente fez isso na primeira unidade, lá no teste, na prova, com aquele diagrama. Só que o diagrama que a gente fez foi esse, foi das setas. 1S2, 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 2S2 e aí vai. Esse aqui eu acho mais fácil de vocês lembrarem do que o de cá, que é o diagrama de Linus Pauling. Essa distribuição aqui é muito mais tranquila. Só não pode esquecer o máximo de elétrons que cada camada vale. Beleza? Agora, para finalizar, falando da ligação iônica, como que ela acontece? Você viu que a ligação iônica ela acontece com os elétrons doando ou recebendo elétrons. Mas lembre-se, sempre nesse processo de doar ou de receber, a intenção dele é que fique o quê? Que ele fique também estáveis como os gases nobres. E quando ele fica estáveis, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Um exemplo aqui clássico é o NaCl. O NaCl. O número atômico do Na, que é sódio, é 11 e do cloro é 17. Se a gente for distribuir esses dois elementos aqui nessa tabela, olha como vai ficar. Olha como vai ficar a distribuição. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Sódio número atômico 11. Vamos distribuir ele. 2 na camada K, 8 na camada L. Sobra quanto para fazer 11? 1. Camada M. Qual é a camada de valência? Lembra, a camada de valência sempre vai ser a última. Ele é um elemento estável? Não, só tem um elétron na última camada. Bora para a Cl. Cl é 17. Camada K, 2. Camada L, 8. E a última camada, 7. 2 mais 8, 10. Mais 7, 17. Ficou estável? Também não, porque só tem 7 elétrons. Para ficar estável, você precisa ter 8 elétrons. E aí, o que vai acontecer? Para que um deles fique estável,
Lembra lá que os átomos ele tem duas estruturas, tem o núcleo e tem a eletrosfera. E ele é feito dessa forma, né? A eletrosfera, os átomos elétricos estão distribuídos assim, ó, da camada mais interna para a mais externa. Perceba aqui, ó, o sódio tem 11. Vamos distribuir esses elétrons nessa distribuição aqui, ó. Eu vou distribuir esses 11 elétrons. É o mesmo processo, só que são uma representação diferente. A camada mais interna para a mais externa. Qual é a mais interna? 2. E aí vai seguindo. Ó, a próxima, 8. Qual a mais externa? Que é a última? É de cá, maior. Só tem um elétron. Beleza? Deu para entender? 2. Mais interna, que é a K. E aí vai seguindo. K, L e I. Se tivesse outra, ia fazendo outros ciclos aqui até finalizar com a mais externa. Com a mais externa, que é a camada M, só tem um elétron, aqui um elétron. O cloro, a mesma coisa. Vou fazer com preto aqui. Camada mais interna 2, que é a K, a L são 8. E a camada mais externa é a M, que é com 7. Vocês podem perguntar se essa distribuição aqui tem que ser na ordem ou tem que ser exatamente dessa forma. Aqui é somente para vocês visualizarem como é que vai ficar o processo de quem vai doar e quem vai receber, para ficar estável. Lembra que para ficar estável precisa ter 8 elétrons na última camada. E aí vocês percebem uma coisa aqui, ó. Somente um deles vai ficar estáveis, ou eles dois vão se juntar depois de doar ou de receber elétrons. Quem é que tem maior possibilidade aqui de ficar estável primeiro? Lembrando que a última camada equivale. O sódio, na última camada dele, só tem um elétron. E o cloro, na última camada dele, que é essa de cal, que é a mais externa, tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 elétrons.